Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o Murilo Rezende. Nós vamos tratar sobre sistema financeiro. Antes, porém, vamos aqui aos nossos patrocinadores, Cora Caravelas, História Mestra da Vida. Então, se você ainda não fez suas inscrições, faça, lá tem cursos bem interessantes. Próximo. Tem coisa para passar. Tem para passar ou não? Só tem esse? Ah, então tá bom. Então, maravilha. Obrigado, Murilo, por aceitar aí nosso convite. É um prazer aí recebê-lo. Grande prazer, Marcelo, de estar aqui, né? A gente vê todo o resultado do trabalho aí na internet, acompanha, né? Então é uma grande honra estar aqui e principalmente pelo tema, né? Eu falo assim que eu tenho uma paixão por esse tema porque é algo que eu estudo aí há mais de 15, 20 anos, né? Essa questão do sistema financeiro. E eu realmente considero que quem não compreende isso, basicamente não entende a tragédia que nós estamos enfrentando na modernidade. Sequer se entende um tema que tem se falado tanto nos últimos tempos, que é a nova ordem mundial e o globalismo, né? Porque esse é o núcleo, esse é o centro, né, da coisa. E você me falou que você fez GV, né, lá, Foi, pós-graduação, sim, né? isso. Esses temas eram discutidos lá? Poder, globalismo, agenda oculta? Não, Não? né? A formação da FGV do Rio, ela é uma formação muito técnica que a gente pode resumir na escola neoclássica, né? Então, basicamente, o que a gente chama de escola de Chicago e neo-keynesianismo, e é extremamente matematizado, né? Não vou dizer que em algum momento entre os alunos não acontecia algum debate sobre essas coisas, né? Se você entra também na questão de política monetária, quando você começa a falar de bancos centrais, você acaba entrando no tema, mas a questão política, né, propriamente dita, hoje ela é completamente extirpada das escolas de economia, histórica também, né? Talvez uma das maiores tragédias das escolas de economia hoje é que você não tem um curso que seja digno, por exemplo, de história da moeda, história do sistema financeiro, né? Então, a formação histórica dos economistas é muito pobre, Ah, né? tá, uma deficiência, então, nessa área. Existe uma deficiência muito grande, ao mesmo tempo que, por exemplo, já num nível de mestrado e doutorado em economia, a quantidade de matemática que é cobrada, né, ela exige do sujeito uma dedicação tão grande para aquilo que muitas vezes não vai só para ele se dedicar, por exemplo, se ele for querer fazer uma carreira acadêmica, né, numa universidade americana, nos altos níveis da economia, ele vai ter que basicamente se dedicar para matemática e econometria e não para a economia propriamente dita, muito menos para a história, né? Entendi. Então isso é um problema muito grave, porque embora, né, possa existir um campo em que a matematização seja adequada, né, certos estudos empíricos, né, o desenvolvimento da estatística, existe a aplicação adequada nisso, questões como a moeda, sem a perspectiva histórica, elas são incompreensíveis. Sim, e não tem nenhuma cadeira na Uhum. economia de pós-graduação que fala assim, a história da economia focada Olha, nisso, não? hoje as universidades, e eu estou falando assim, de uma perspectiva ortodoxa, né, que é mais comum nos Estados Unidos, porque a universidade que eu estudei, ela era ortodoxa nesse sentido. Porém, nas universidades brasileiras, você até tem história, mas é puramente marxista, Ah, tá. né? Certo. Então, no campo de economia, de história que existe no Brasil, aí é o viés completamente marxista, né? E também não tem, eu acredito que a questão histórica na economia está muito relacionada ao problema da moeda, né? As instituições jurídicas e soberanas que estão relacionadas à existência desse fenômeno que a gente chama de moeda. E pra você ter uma noção do quanto que é absurda a abordagem ortodoxa hoje sobre economia, né? A gente pode dizer tranquilamente, até a crise de 2008, mas continua sendo assim com alguns pequenos ajustes. Moeda na economia mainstream, na economia ortodoxa, é um véu das trocas reais. Então, os modelos, na verdade, eles lidam como se fosse uma economia de escambo,
Moeda é neutra, moeda não tem nenhum efeito real, ela não impacta a distribuição de riqueza e de renda na economia. Isso é um pressuposto inserido nos modelos, que é completamente irreal, né? Há uma diferença entre dinheiro e moeda. Uhum. Você pode fazer essa diferença aí para os nossos ouvintes? Olha, eu não costumo diferenciar, né, de fazer essa diferença. Talvez o que a gente possa distinguir é a questão da moeda commodity, né, que é a existência, por exemplo, de moedinhas de ouro, de prata. Na Inglaterra você já teve até pedaços de madeira que Isso. eram símbolos físicos, né, de uma moeda commodity, e a gente pode falar também da moeda como crédito, né, que eu acredito que é a natureza essencial da moeda, né, o que a moeda realmente representa na sociedade são relações de endividamento, né, mesmo quando a gente aceita, por exemplo, o que que significa aceitar uma moeda? Ninguém come moeda, né? Ninguém se diverte com moeda, ninguém faz nada com moeda, né? Talvez quando ela tenha ali um valor residual, como metal precioso, tá, talvez você faça alguma coisa. Mas no fundo você aceita moeda sob a perspectiva, eu não quero isso, e no futuro eu tenho a expectativa de que eu receberei algo correspondente em troca dessa moeda. Então é em suma uma relação de confiança e de dívida, né? Aceitar moeda numa troca é uma relação de dívida, né? Que existe ali dentro. Então eu acredito que mesmo no caso da moeda commodity, que é uma outra questão entender como ela surgiu, né? Uma questão muito interessante é entender o que veio primeiro, né? A moeda como crédito ou a moeda como commodity. Então, você pode desenvolver esse tema? É bem interessante Com esse tema. certeza. É, de certo modo, né, esse tema ele é marcado por algo que um grande sociólogo que faleceu recentemente, o David Graeber, acho que ele tem um dos melhores livros sobre o assunto, chama-se Dívida, os primeiros 5.000 anos. Era um sujeito assim, eu não teria nada para simpatizar com ele, né? Meio esquerdista, mas um sujeito brilhante, assim, né? Esse livro ele é Mas é livro de fantástico. divulgação ou é livro só para os Não, mais. não, Não, não é é um livro só divulgação? de divulgação, não. Embora ele tenha uma característica de intelectual público, né? Ele fala para um público amplo, ele não fala em academiquez, né? Mas assim, mas é um livro bastante profundo, né? Não é somente de divulgação, ele entra realmente no mérito dos grandes debates. Ele fala, olha, tradicionalmente esse problema da moeda, ele era resolvido a favor da origem de tudo na moeda commodity, especialmente a partir do escambo. E o David Graeber chama isso de um mito do escambo, né? Porque na verdade era uma historinha de faz de conta que começou lá no Adam Smith, sem nenhum estudo mais aprofundado, antropológico, para você entender isso é factível. Era uma história que parecia crível e todos nós já a ouvimos só de existir no mundo moderno. Qual que é a história? Olha, existia um povo ali que eles só faziam troca direta, uma sociedade mais primitiva. A troca direta, ela exige algo que é chamado de dupla coincidência de desejos. O que que quer dizer isso, né? Esse é o termo técnico da economia, né? Quer dizer que você tem ali sapato e você quer ovo. Você vai ter que encontrar alguém que eu falei, você quer sapato e tem ovo, né? Você vai ter que descobrir alguém que quer ovo, né? Aliás, que quer sapato e tem ovo para a troca dar certo. Em tese, né? Isso é um incômodo, isso é uma limitação muito grande para o desenvolvimento das Eu vi trocas. uma versão dessa coisa de troca, mas que isso teria sido facilitado em feira. Porque em feira você tem um cara que vende ovo, galinha, Isso. sapato, cavalo, então lá fica fácil você interagir. Você na praça lá você já negocia, olha, eu tenho Aham. 20 ovos, aí fala, eu pego um sapato, aí depois empurro o sapato para quem quer o outro. Eu não sei se é verdade o surgimento da moeda em contexto de feira, mas eu já ouvi uma versão nesse sentido. Você pode ter várias variantes, mas em última instância é uma história hipotética, né? Não é um estudo Tá. aprofundado, porque eu vou mencionar um pouco, né? Eu deixo essa dica para o pessoal para procurar o livro do Graeber, que lá ele trata com mais detalhe disso, e também a obra do professor Michael Hudson, que é um cara que
trabalhou em Harvard, ficou 20, 30 anos pesquisando exclusivamente essa questão da origem da moeda, vale a pena. Mas como é que a história continua, né? A história que eu estou chamando de história da carochinha, né? Porque no fundo, não precisa ser da carochinha porque necessariamente é falsa, mas porque veio da cabeça de alguém, entendeu? Não veio É uma desse tudo. É hipótese, uma né? É uma hipótese, é hipótese, uma olha, ele não conseguiu hipótese. provar e pegou. É uma hipótese E que pegou. pegou. Pegou, porque Exatamente. eu mesmo já vi repetido isso várias É vezes. um modelo, uma hipótese que pegou dessa forma. Ela passou a ser considerada verdadeira mais por ser crível, parecer crível, do que porque alguém chegou e falou assim: não, isso aqui é verdade. Aí, beleza, olha, para ter trocas em larga escala, você vai pegar um bem na economia que é mais líquido, que tem mais capacidade, que ele é mais usado nas transações, ele vai adquirindo a característica de moeda, né? De quase moeda. E a tendência é então que a sociedade vá procurando o bem, a commodity que tenha as propriedades físicas mais adequadas para representar esse papel de ser apenas o valor de troca em detrimento do valor de uso. Então, a conclusão desse processo de procura, descoberta, seria o ouro e a prata, né? Aí continua, né? Porque, olha, você ficar carregando ouro e prata por aí. Eu vi uma história que na Polinésia, ou no ambiente do Pacífico, eles chegaram a usar concha como moeda. Sim, sim, Concha, sal, sal, as né? Virou coisas, salário. claro, Também cigarros, né? madeira, né? Madeira foi Madeira, usado na Inglaterra. Eles tá, cortavam a madeira, daí o talo, não era? eles chamavam de telesticks, É, né, em inglês. exatamente. Exatamente, o talo. Assim, tudo já foi moeda, essa é a grande verdade, né? Mas a história tradicional é essa, que aí você não carrega ouro, né, em massa para trocar. Imagina você ter que ficar pesando numa feira. Então, o rei vai lá e cunha uma moeda para facilitar as trocas, mas continua sendo perigoso carregar ouro e prata. Então, o que que você vai fazer? Você vai botar o dinheiro no banco, o banco vai te dar uma nota e um talão de cheque, e ele mantém 100% de reserva. A história mainstream é essa. Ah, mas o banco fica com dinheiro parado ali no cofre e ele pode emprestar aquilo, desde que ele mantenha uma taxa de reserva ali mais ou menos adequada. O banqueiro, então, ele assumiria o seguinte: a pessoa que deixa o dinheiro parado no banco é uma pessoa paciente, né? Então, ele passa a remunerar os depósitos de quem deixa o dinheiro parado e empresta o dinheiro para o entende? Assim, aliás, contrário, né? Essa pessoa que está deixando o dinheiro parado ali, ela é aquela pessoa que se você não remunerar ela, ela vai tirar o dinheiro ali, né? O depósito é algo que você pode sacar a qualquer instante, mas aí ele remunera para dar um incentivo e empresta o dinheiro para o sujeito paciente, que seria o cara que está disposto a empreender para ter retorno no futuro, né? Então parece uma história muito bonita. Qual que é o problema dela? Quando você vai para os estudos antropológicos reais, só existiu escambo de fato em sociedades decadentes, né? Hum. O escambo é muito mais e muito temporário, por exemplo, o famoso escambo da Idade Média é uma coisa completamente falsa. O que aconteceu na Idade Média, a moeda física parou de circular. Mas se você observar, os contratos, as transações econômicas eram feitas por até meios virtuais, quer dizer, anotações que mantinham o mesmo padrão monetário do Império Romano. Isso se perpetuou por séculos, então não houve um retorno à troca direta, como se diz. O que aconteceu é que as pessoas tendem a achar que se não existe moeda física, diretamente física em circulação, não existe moeda, né? Ah, tá. E se você observa na antropologia, nas sociedades tribais e no que cercam elas, o que se descobriu é que a sociedade não se organiza sobre esse padrão da troca de interesse, né? Ela se organiza muito mais sobre uma economia que a gente pode chamar de presentes, né? O que que seria essa economia, né? Não existe esse princípio de que existe um vendedor que deseja vender pelo maior preço e um comprador que quer pagar o menor preço. Uma sociedade de confiança, uma sociedade em que as pessoas convivem pela vida inteira,
a troca assume a seguinte natureza: olha, eu dou alguma coisa para alguém, fica implícito que ele pode me ajudar no futuro, que tem que ter alguma proporcionalidade, mas as contas não precisam fechar. Então, o que se observa é que até um certo patamar da sociedade, onde existe certa coesão, não, é, não existe o problema da troca. Né? E, na verdade, nessas sociedades, quando aparece algo parecido, que se parece com o escambo, só se dá com tribos inimigas. Né? O sujeito ele só começa a agir da perspectiva de um agente econômico egoísta que quer maximizar o seu ganho em detrimento do outro, num contexto de uma sociedade estranha em que é mais ou menos assim: olha, você está no limiar da guerra com aquele povo. Aí você pode praticar o que normalmente a gente chama de escambo, regateio, né? Negociação, né? Isso é o que o Graeber mostra lá e o Michael Hudson aponta que, olha, tudo indica então, muito longe de você ter uma origem da moeda no escambo, né? A sociedade primeiro se estrutura sobre relações de confiança, e quando você vai para a Mesopotâmia, as primeiras grandes civilizações, o que você vê aparecer em torno dos grandes templos e palácios eram coisas muito mais parecidas com os bancos modernos do que moedas commodities. Que Né? interessante, Então, hein? nos templos e palácios, a coisa funcionaria da seguinte forma: um governante, um sacerdócio ali de poder numa determinada região, ele ganhava confiança suficiente para ser o contabilista de uma região. O que quer dizer isso? Ele tem uma caderneta, você foi ali, olha, você entregou tanta safra ali de cevada, de trigo ali no templo, você tem um crédito agora. Como o templo costumava concentrar também as atividades manufatureiras, tinha um restaurante ali, você podia trocar esse crédito pelo quê? Por serviços no grande centro manufatureiro, sem necessidade nenhuma de você ter moeda física. Óbvio que isso era uma sociedade que pressupunha o quê? Confiança. Um sistema de crédito em que cada pessoa que faz parte desse sistema tem que ser conhecido e monitorável dentro desse sistema. Você vê que no Brasil, antigamente, ainda é assim em algumas cidades pequenas, você tem o vender fiado. É um sistema de confiança. Você está adquirindo produtos e Perfeito. você não está pondo dinheiro na frente. Aí depois você faz algum Exatamente. acerto com o comerciante. Olha, te Exatamente. pago no futuro tanto, tal, isso, É né? isso aí. Essa é a ideia. O que o professor Michael Hudson, né, que ele teve uma formação de economista na New York University, só que ele foi muito mais para o lado das ciências sociais, se uniu com o pessoal da antropologia de Harvard e falou assim: olha, todo mundo fica contando histórias sobre a moeda, mas é isso, é contação de história. Ninguém foi atrás da história efetiva. Então eles se debruçaram, né? Depois que houve uma tradução plena lá dos documentos, né? As tabuletas, né? Da Mesopotâmia, Ah, né? é as Né? tabuletas de Então, argila, né? isso, eles se debruçaram sobre aquilo e descobriram que 70, 80% das tabuletas mais antigas diziam respeito a relações de crédito. E aí você foi procurando os textos, né, os decretos lá de Hammurabi, você foi entendendo como é que funcionava esse sistema, que muito longe de ter sido uma evolução puramente do mercado, em que você tinha transações de escambo, e o mercado criou ali sozinho uma moeda, um padrão monetário. O padrão monetário sempre adveio do quê? De uma autoridade soberana. Né? Uma autoridade soberana como os templos no começo, né? Na região da Mesopotâmia, depois isso foi transferido para os palácios. Então, nunca houve um tempo assim civilizado em que a gente possa dizer que a moeda não estivesse ligada, não vou chamar de Estado, né? Mas a uma autoridade soberana. Né? Essas coisas são intrinsecamente ligadas por causa daquele problema da confiança. Né? Que tipo de autoridade pode instituir um padrão de trocas no qual todos os contratos vão ser resolvidos naquele padrão? Né? Isso não é um problema que pode ser resolvido simplesmente pelo mercado. Né, que é um dos problemas do libertarismo, né? Então, assim, o mercado ele tem o seu papel,
No entanto, até na nossa sociedade fica óbvio que as relações jurídicas que estão por trás disso, elas determinam o mercado, né, e as regras do mercado. E sempre foi assim. Bem interessante, muito bom isso. Eu até vou ler esses livros aí que você falou. Sim. Achei bem interessante. Vamos lá então, nascimento do sistema financeiro global, porque antigamente isso não existia. Séculos atrás não existia um sistema financeiro global e hoje existe. Quando surgiu? Olha, a gente poderia datar o início realmente desse processo de globalização que está se consumando agora no mundo todo, mas que se iniciou a partir da Europa, até antes da peste negra. Né? Se você olha ali para o norte da Itália, as grandes casas bancárias, como a Casa Pazzi, né, lá em Florença, Siena, você teve casas bancárias, quer dizer, ali no século XIV, que foram, inclusive, naquele período, muito maiores do que, por exemplo, o famoso Banco Médici, depois. Então você Ah, elas foram maiores que o Banco maiores, Médici? maiores. Não, isso uma das coisas que quando a gente vai estudar nessa parte da história econômica, né, você vai se surpreendendo com o viés da historiografia moderna. Não digo, alguns historiadores têm uma boa noção disso, recuperaram a verdadeira história da Idade Média, inclusive no domínio econômico, mas é raro que essa distinção seja bem feita. Algumas regiões da Europa demoraram até o século XVIII, XIX para recuperar a população e padrão econômico que era vigente já em determinadas regiões na Europa na época de São Tomás. Não, isso sim, isso tem registro histórico, por exemplo, o sul da Alemanha foi um exemplo. Se O isso. sul da Alemanha era extremamente rico na Idade Média. Uhum. Quando teve o advento da Guerra dos 30 Anos, ali foi um desastre. Isso. Eles só recuperaram a população no século XIX só. Isso. E E riqueza também, riqueza né? também, claro. Então, a gente pode dizer que houve desde a civilização católica, né? Instituindo, que demorou alguns séculos ali para se desenvolver totalmente, né? Se impor, inclusive, ao sistema feudal que tendia a restringir o poder da igreja, né? E a disseminação dos valores morais católicos na sua plenitude, mas a gente conhece a história, a gente sabe que era o que estava movendo essa sociedade, né? E a gente não pode evitar de dizer que se você compara, por exemplo, a civilização católica com a civilização greco-romana, que tinha coisas elevadas, mas a ascensão do padrão moral, Não, né, não dá e nem para até, comparar, é e até incomparável. exatamente, a ascensão Incomparavelmente superior. intelectual também, porque a gente vê que o projeto filosófico, por exemplo, que foi iniciado por Sócrates, Platão e Aristóteles, se consuma no horizonte da cristandade, da futura escolástica. Uma das consequências, né, quase que um subproduto disso, de uma civilização pujante, baseada em valores morais e intelectuais superiores, foi o desenvolvimento econômico, né? Então, a gente tem uma das primeiras coisas para a gente estudar esse assunto é matar totalmente na nossa cabeça essa ideia, né? Primeiro, de que seja lá em qual momento as pessoas localizam uma idade das trevas, né, associada ali ao declínio do Império Romano, né, é, não é verdade, né, que isso tenha sido provocado pela Igreja Católica e pela civilização católica, e na medida em que essa civilização se impôs, não existiu nenhuma tendência, como alguns querem colocar, né, ao atraso econômico, ao miserabilismo, muito pelo contrário, né? Você viu tecnologias que a escravidão, por exemplo, no Império Romano, embora elas já existissem, elas praticamente não eram utilizadas, se multiplicar com uma velocidade enorme na Europa e já ali no século XI, XII. Né? Um autor que conta isso com muita riqueza é o Rodney Stark. Né? Agora me foge o nome do livro em que ele conta especificamente essa história da questão econômica, mas é brilhante. Ele ali mata a questão da associação entre moral católica e desenvolvimento econômico, né? Inclusive ele mostra que por trás de uma pré-industrialização que já estava acontecendo pouco antes da peste negra, quem estava por trás disso? Os mosteiros, os monastérios, né? Você tinha monastérios na Inglaterra que já tinham técnicas de fundição do metal que só seriam recuperadas no alvorecer da Revolução Industrial.
né? Isso é tão profundo, né? Olha que uma certa feita eu descobri um dos artigos científicos mais curiosos que eu já vi na minha vida, né? Que foi, eu nunca imaginei, eu fiquei pensando assim, mas da onde que o cara tirou essa hipótese, né? Que foi o seguinte, né? Existe a famosa tese do Max Weber, né? Da associação do protestantismo e do do capitalismo, né? capitalismo. Esse cara, ele resolveu estudar o seguinte, deixa eu pegar aqui os mosteiros cistercienses na Inglaterra, né, que antes do saque dos monastérios de Henrique VIII, né, de Cromwell. Ok, foram lá. Vamos correlacionar isso agora com o desenvolvimento econômico atual da Inglaterra e ele conseguiu ter um resultado estatisticamente válido, indicando que até hoje as regiões mais desenvolvidas, com maior ética de trabalho, mais ricas da Inglaterra, existe uma correlação fortíssima com a presença de mosteiros cistercienses. Incrível, como é que uma pessoa teve essa ideia, né? É Mas incrível, assim, enfim, é no meio incrível, do. Ele tem, assim, a incrível. ideia faz muito sentido, quer dizer, mas você Faz. esperaria que um historiador católico, um econômico, não me parece que era, foi um É, economista que procurou não, investigar realmente surpreendente. essa relação. E se você pensa, a tese faz muito sentido, porque se você entende o que era a ética de trabalho, de ordem de vida que existia no monastério cisterciense, né? Quer dizer, são os beneditinos reformados, né? Então é o ora e trabalha É, reformado exatamente. e na disciplina mais rigorosa. Mas o que ele está dizendo para a gente é que depois de suprimidos os monastérios, essa cultura foi tão forte que ela perpetuou uma cultura de eficiência e trabalho pelos próximos 500 anos, diferente nessas regiões do que nas outras regiões, Impressionante. né? Impressionante se perpetuar por tanto tempo, né? Sim, e é aí que a gente começa a entender que era natural que o desenvolvimento da civilização católica se desenrolasse também em frutos econômicos, né? É claro que numa circunstância de tempo restrito, nós temos que sintetizar as coisas, né? Mas eu resumo qual é o problema do sistema financeiro nesse contexto, né? Qual que é o grande problema do sistema financeiro nesse contexto? Eu sempre que eu introduzo isso, como as pessoas têm muitos preconceitos sobre esse assunto, por exemplo, qual que é o principal preconceito? Existe uma ideia que, da mesma forma que se correlaciona a Igreja Católica e o catolicismo com atraso econômico, se correlaciona sistema financeiro, usura, bancos modernos com desenvolvimento econômico. Então, a imagem que eu gosto de transmitir para as pessoas, para elas meditarem sobre o que eu estou falando, é assim: quando é que um parasita se desenvolve mais? Quando o hospedeiro é gordo ou quando ele é magro? Entendeu a ideia? Entendi. Né? É óbvio que é quando o verme ali, né, o parasita, ele tem mais condições de desenvolvimento, inclusive ele pode ficar ali a vida inteira, né, em cima de um gado bem gordo. Para mim, esse é o grande paralelo, né? Com esse desenvolvimento econômico da civilização católica, é óbvio que iria se desenvolver um sistema financeiro. É óbvio, isso é uma questão óbvia. Agora, a natureza desse sistema, o que eu descobri é que é uma natureza parasitária, destrutiva, né, da ordem econômica, que a primeira ação desse sistema, que começa a se desenvolver ali no norte da Itália, né, e depois vai se espalhar para Tem todo alguma mundo. razão por ser no norte? Olha, era a região de que tinha era a região economicamente mais desenvolvida, né? Próximo de Roma, né? Próximo, digamos assim, do centro espiritual e intelectual daquele tempo. E a gente vê É que certo que eles chegaram. Isso eu vi um estudo que o ouro que circulava em Florença, muito dele era ouro da África, trazido uhum, pelos muçulmanos, né? Os muçulmanos pegavam o ouro que estava na região do Mali
né? Olha só. Uhum, E aí, então, com o comércio muito intenso na bacia do Mediterrâneo, os uhum, florentinos, venezianos, uhum. negociavam muito com eles e cunhavam moedas com lastro de ouro nesse ouro É, africano. a notícia que eu tenho assim nas histórias econômicas clássicas é que a moeda física, a moeda commodity, ela voltou a circular no norte da Itália em conexão com Bizâncio, né? Então, assim, já tinha um padrão monetário de moeda commodity em Bizâncio, e essas moedas bizantinas, o padrão metálico de Bizâncio, pelo comércio com Bizâncio, voltou a circular no Ocidente, e aí você começou a ter um novo sistema de ouro e prata que se desenvolveu principalmente no norte da Europa. Mas o mais importante para a gente nesse desenvolvimento é o que nós chamamos de bancos hoje, né? Que veio de uma inovação chamada contabilidade, né? O que as pessoas precisam entender é que a grande inovação do sistema bancário moderno é, retornando à circulação de ouro e prata, eles vão descobrir que eles precisam usar o ouro e a prata apenas como uma reserva fracionária de um sistema de criação de moeda por puros registros contábeis, né? E o drama é que a maior parte dessas transações passaram a ser feitas, essa criação de moeda, né? E a gente vai falar um pouco mais disso, passou a ser feita para a prática de um pecado mortal, né? Que é a usura, né? E no momento em que o sistema financeiro ele começa a operar com usura, que a gente vai falar mais disso também. O que quer dizer usura? Um contrato de mútuo com lucro, né? Logo a gente entende melhor o que é um contrato de mútuo e por que ele é algo tão grave na história da igreja, né? Não só na história da igreja, mas na história de toda a civilização, inclusive dos impérios antigos. A coisa mais grave, mais pesada aí é, como dizia, né, Aristóteles e São Tomás de Aquino, né? Um lucro no mútuo é você gerar algo a partir do nada, né? É você sem ter produzido nada, né? É você sem ter tomado nenhum risco real na economia produtiva, você está obtendo algo em troco de nada, né? Por isso aquela ideia do parasita, né? O que começa a se desenvolver aí é um poder parasitário que vai se tornar intrínseco à economia moderna. E o pior de tudo, a característica parasita, né, de roubar o salário do trabalhador vem da usura. Mas como eles associam essa prática da usura, o empréstimo de dinheiro, um mero empréstimo de dinheiro com lucro à criação da moeda, aí de fato isso se torna algo com um potencial globalista e apocalíptico, se a gente pode dizer assim, porque você vai fazer assim, olha, a partir do momento que os bancos monopolizarem a emissão de moeda, né, tirando esse poder da autoridade soberana, né, por vários meios, né? Hoje, por exemplo, 2 ou 3% da nossa moeda é emitida pelo governo sobre a forma de base monetária, né, de reservas no Banco Central. 97, 98% é emitido pelos bancos. Na hora que você junta essas duas coisas, quer dizer, a nossa moeda agora, ela só existe porque alguém se endivida e porque alguém se endivida com usura. É assim que nasce o sistema bancário moderno. E quando que ele nasceu propriamente com esse sistema? Olha, alguns dizem que ele já estava sendo gestado na Espanha, né? É, isso antes da expulsão dos judeus da Espanha, né? Que esses sefarditas que teriam saído da Espanha, eles foram na Europa, né, além de terem ido para o Império Otomano, para a Polônia, né, também para a região ali do Mar Báltico, né, eles também se instalaram em Hamburgo e Amsterdã, e ali fundaram os primeiros protótipos de banco central modernos, que foram o Banco de Amsterdã e o Banco de Hamburgo, né? Isso aqui a gente está falando ali o século XV, né? O final do século XV ali, começo do século A expulsão é XVI, 92, 1492. né? Quando começa também as grandes descobertas, As né? navegações. Então, vamos dizer assim, né? Que
embora você tivesse esse desenvolvimento dos grandes bancos do norte da Itália, tanto o desenvolvimento dos bancos do norte da Itália, quanto, por exemplo, da família Figer, né, no É Sacro isso que eu ia Império Romano perguntar. E o Germânico, Figure? também terminou quebrando, né? Embora ele tenha, de certo modo, colaborado para a reforma protestante, porque muito do que justificou a revolta do Lutero veio da exploração econômica que os Figer praticavam, eles sangravam a Alemanha, né? Com usura, eles permitiam que às vezes cardeais poderosos depositassem dinheiro para receber usura. Então houve uma sangria muito grande de dinheiro da Alemanha para a Itália, né? Por via principalmente da família dos Figer, mas na relação deles com os Habsburgo, eles terminaram quebrando, né? Porque eles passaram a financiar Mas todo. de fato eles foram os mais ricos do mundo, como se diz? Com certeza, né? O Jacob Figer, né? Que acho que ele dizem que até hoje, se você comparar em termos de riqueza relativa, né? Proporcional à sua época, até hoje acho que ele é, proporcionalmente falando, foi o homem mais rico da história da humanidade, né? Mas quebrou sob o peso dos juros compostos, né? A força mais titânica do universo, né? Porque os Figuer, eles se atrelaram tanto, né, ao destino da família Habsburgo, né, e a jogada geopolítica da família Habsburgo, que chegou um momento que eles tomavam dinheiro emprestado no mercado mais caro para emprestar uma taxa de juros menor para a família Habsburgo. Tanto a família Habsburgo também quebrou, né, 70 anos de juro composto é uma taxa exponencial destrutiva e arrastou junto consigo, né, a família Figer. Então, esses esboços de sistema financeiro moderno que aconteceram na Alemanha e no norte da Itália, eles fracassaram, né? Eles foram abortivos, né? A família Médici acontece a mesma coisa, né? Os Médici, o banco deles quebra por causa de dívida, principalmente com a coroa inglesa, né? Eles deixam de receber essa dívida, eles recebem um calote ali. É, acontece toda uma confusão ali em Florença, né, na questão do poder político. Em última instância, a família Médici, lá no século XVIII, né, no século XVII, já se transforma muito mais numa família da nobreza do que uma família de Ali eles banqueiros. já não tinham mais força, não. É. Então, Tava... vamos dizer assim, embora houvesse, né, essa tradição católica de banqueiros que foram essenciais, inclusive, para a mudança da doutrina da usura dentro da Igreja Católica, né? Então, por exemplo, o Johann von Eck, que foi o grande debatedor do Lutero, né, na época da Reforma Protestante, né, ele ficou famoso pelos debates com o Lutero, tudo indica que ele era um protegido da família Figer, né? E a grande vitória intelectual dele não foi o debate com Lutero, mas foi a apresentação da tese dele na Universidade de Bolonha, onde ele teria aprovado uma coisa chamada o contrato trino, que era um disfarce para a legalização da usura dentro da igreja, que já era praticada pelos Figer, né? Então a gente tem, para mim, o maior legado dos Médici e dos Figer é isso. Eles começaram um longo processo pelo qual um pecado mortal que existia dentro da igreja, um pecado que clamava aos céus por vingança, né? Você tinha decisões de concílio em que papas diziam, olha, para uma mulher, sai de casa, não viva com um marido que é um usurário notório, né? Ah, um usurário notório não pode ser enterrado em cemitério cristão. Você saiu disso para basicamente é um pecado que desapareceu. Para mim, esse é a grande contribuição dos banqueiros católicos é essa. Porém, né, o ramo produtivo, criativo, que levou ao sistema financeiro moderno é esse que saiu da Espanha, né? São os sefarditas espanhóis, né, que são expulsos ali por vários motivos ali pelos reis católicos, né? E vão usar como base principal primeiro a Holanda, né? Então, primeiro eles vão para Antuérpia, né? Ali eles são derrotados, né? Eles tentam ajudar a fomentar uma revolta protestante na Antuérpia, né? Para acabar com o poderio católico ali. Se eu não me engano, eles são derrotados pelo Duque de Parma, né? Se eu não me engano, foi isso. O Duque de Parma, na época, ele reconquistou a Antuérpia, né? Para Espanha, né? E por isso eles migram para Amsterdã, onde fazem o Banco de Amsterdã,
Se não me engano, foi também nessa época a bolha das tulipas, né? Começam a experimentar já com bolsa de valores, né? Começa a emitir ações de empresas Contratos, anônimas, né? o famoso título ao portador, né? Aportador, Título ao isso. Né? portador, que era uma coisa desconhecida no direito germânico e no direito romano, porque a natureza da dívida nessas sociedades era pessoal, né? Então, só que no direito talmúdico você já tinha um interesse muito, e na Idade Média isso aumentou, porque vamos só colocar um contexto, né? Se em 1492, né, os sefarditas foram expulsos da Espanha, eles já tinham sido expulsos, né? Muito, na maior parte dos casos, pela prática da usura, né, pelo endividamento. Se o rei não tivesse expulso, a população acabava com eles, né? Isso aconteceu na Inglaterra em 1200, né? Aconteceu na França Na também. França, em 1300, né? Na É, maior parte das cidades, estados alemãs ali do também. século XIV. Então, basicamente, na Europa, quando eles foram expulsos de Espanha e Portugal, eles não tinham mais para onde ir, né? Então, essa situação, né? Era uma Só um situação. parênteses, é interessante essa questão do contrato ao portador e de coisas anônimas, né? Sim, Você falou que era tudo na base de confiança e sim, palavra, e uhum, antigamente não havia o conceito de marca, né? sim, Abstrata, era só um nome. perfeito, Inclusive, algumas coisas perfeito, resquícios ficaram. Tinha um lugar que você deve perfeito. saber que é a Escócia. Uhum. Eu acho que era a Escócia, que era proibido ter nome, o banco tinha que ter o nome de uma pessoa. Sim, ou seja, Porque a responsabilidade, responsabilidade a era pessoal. responsabilidade era Era pessoal. pessoal, não tinha assim uma vinculação anônima, uma marca, As pessoas têm muito pouca noção esse tipo de título de dívida ao portador. O que que quer dizer isso? O título de dívida anônimo, que alguém é, pode vender em qualquer lugar, por exemplo, ações anônimas. Mesmo as famosas companhias comerciais, você tinha que ter uma relação pessoal ali dentro para você ser um acionista. Não era um título padronizado que qualquer um podia comprar e vender. O Werner Sombart, que é o autor clássico sobre aliás, isso, né? excelente. Recomendo Assim, muito o autor, muito melhor do que o Max com Weber. Não dá nem certeza, para assim, comparar. exatamente. Eu não entendo assim Por que que por que que ficou o se Max deu Weber tanta ênfase para o Max Weber e o e não. Sombart? Sombart, os livros É, dele são excelentes. ele conta essa história e ele fala, olha, existia um motivo muito claro pelo qual os sefarditas queriam desenvolver o título ao portador. Ele fala assim, olha, existia um mistério que percorreu a Europa nessa época, que as pessoas comentam até hoje, mas eles eram expulsos de vários países e iam para outro, e lá eles continuavam ricos. Por quê? Porque a maior parte da riqueza deles não era riqueza fixa, como da nobreza católica, não era propriedade de terra, não era casas numa cidade, não eram nem negócios locais, era uma riqueza já de natureza financeira, né? Eles, de certo modo, esse sistema financeiro que dominou o mundo hoje, a diáspora judaica que se inicia a partir da destruição do templo em 70 depois de Cristo, ela já tinha desenvolvido isso, contratos de futuros, né, de especulação em contratos futuros, toda essa estrutura, né, de títulos ao portador, e o título ao portador sendo anônimo, eles sequer se precisavam se apresentar para cobrar aquela dívida. Então, numa situação de expulsão, de você precisar ir de um país para o É outro, a coisa mais conveniente. exatamente. Então, de certo modo, a origem desse anonimato, que é típico do capitalismo financeiro, é essa situação histórica, né? Aí vem aquele problema que eu te falei. Como é que um economista vai querer tratar disso como um mero modelo econômico matemático, entendeu? É verdade. Né? Ele vai enxergar isso como se fosse uma coisa da natureza, né? Que É. as trocas de mercado Você vê que existiam. aí você chegou num ponto muito bom. Eu sempre defendo que escola é mestra da vida com base em Cícero, né? E você vê como é uma questão fundamental da economia. Se você não entende bem a história da economia, você Uhum. não vai entender a economia como tal. Agora, isso daí, você chega no X da questão. Nessa economia toda matematizada, toda cheia de fórmulas, é Uhum. de propósito que eles escondem a história, porque eles não querem chegar na raiz do problema. Exato. Não, é porque assim, é uma coisa delicada, sutil, mas assim, falando de uma forma genérica, sociológica, a gente pode dizer o quê? Quem são os maiores empregadores de economistas? São os banqueiros.
Eles não vão ter interesse né? São nenhum os bancos de em... investimento, são os bancos tradicionais, né? Ele quer ter um funcionário competente na área técnica sem investigação histórica, Isso, que não e interessa. mesmo a academia Também não tem é interesse. sujeita a isso, né? Se você olha na academia nos Estados Unidos, por exemplo, um dos maiores financiadores de pesquisa em economia é o Federal Reserve Então, e aí outros acabou, bancos, né? Aí né? acabou. Então, assim, o Milton Friedman chegou a comentar isso, né? Ele tem uma carta famosa do Milton Friedman da década de 80 que ele se preocupava brutalmente com a influência cada vez maior do Federal Reserve sobre a pesquisa em economia, porque assim, Então, não. como é que um rapaz jovem que está querendo fazer carreira em economia, como é que ele vai seguir uma linha de pesquisa que se opõe ao Federal Reserve? Os americanos lá que estudam, eles dão o nome de porta giratória. Então, Revolving door, né? Eles a falam. mesma pessoa que trabalha no governo, depois trabalha na empresa, depois trabalha na academia e vice-versa. Então, ele fica rodando. Era a porta giratória que não eles só produzem o material acadêmico que interessam, É isso. e tudo, e fica tudo rodando no mesmo ciclo vicioso. Por isso que você, assim, normalmente você vai encontrar os melhores trabalhos sobre essa questão da moeda. Tem libertários que, embora eu tenha minha crítica ao libertarismo, como eles são mais separados dessa coisa mainstream, eles fizeram já trabalhos muito interessantes, mas tem um pessoal de esquerda também, como eu falei, o David Graeber, o Michael Hudson. O Michael Hudson é um cara meio esquerdoso, clássico, assim, mas é um cara que estudou na economia ortodoxa, trabalhou no Banco Mundial, pegou toda a questão da dívida externa do Brasil, da Argentina ali na década de 80. Então, ele não é. Para mim, o problema do esquerdista na economia, como aqui no Brasil, é o esquerdista de cadeira. Ah, sim, aquele Entendeu? militante, aquele... É o cara que leu ali 3 páginas de Marx, de história econômica, e no fundo, é, ele não tem nem experiência de mercado, né? Ele nem viu por dentro, nem procurou expandir as fontes bibliográficas dele ao ponto que, quer dizer, ele só está ali para fazer militância, né? Agora, assim, até em relação a essa questão do sistema financeiro, tem certo, você pode encontrar certos insights num Marx, por exemplo, por exemplo, ele era um contemporâneo do Werner Sombart, né? Eles trabalharam juntos ali, eles tiveram aliás, o Engels, né? Se eu não me engano, Não, o Engels, não o o Engels, Sombart. isso. É, Não, o, não, é, não, não, não. O Sombart teve foi contato com Engels, com né? Engels, né? Com Engels, né? Claro que você pode encontrar ali, né? O Marx fala da questão da usura, embora ele substitua ela pela questão da mais-valia, né? Isso é bem quase exato, né? Que Você vê por esse lado? Eu vejo mais pelo lado do valor trabalho e tal. Não, mas é porque eu considero que, em última instância, dentro de uma perspectiva mais realista, filosófica realista e não nominalista, voluntarista, subjetivista, existe um papel para a teoria do valor-trabalho. Mas eu considero que o grande erro, a grande cortina de fumaça que o Marx lançou sobre a economia é que, assim, no fundo, aquelas grandes crises econômicas e financeiras da qual ele estava falando eram oriundas do Banco da Inglaterra. Inclusive, já fica anotado aqui para a gente, é o que a gente tem que falar, né, Na na sequência. sequência histórica. A gente está pulando um pouco, mas não tem problema. Mas o que que acontece? O Banco da Inglaterra, né, como a gente vai comentar aqui, ele é o primeiro banco central de fato Você não quer privado. retomar e a gente Tá bom, chega então a no gente banco? volta. Vamos Isso. Então voltar. vamos Então voltar nós no. chegamos. É, Os judeus foram então em direção a Hamburgo, Amsterdã. Amsterdã Amsterdã. Isso. ficou um grande centro comercial, um dos principais do mundo. Então vamos partir de Isso. Só, Amsterdã, então. só que ali, continentalmente falando, era uma posição sempre submetida ao poderio católico. Qual que é o risco do poderio católico? A qualquer momento, a Igreja Católica e os poderes católicos poderiam reafirmar a proibição da usura. Naquela época, proibição da usura significava expropriação do usurário, né? Condenação, você não conseguia mais ter espaço nenhum, né, na sociedade católica. Então, não era uma brincadeira, né? Assim, era ali começou a se desenvolver uma guerra realmente assim, olha, nós conquistamos algo imenso, que é o poder de criar moeda. A gente entendeu como é que a gente usa banco, né? Basicamente, o que que a gente pode dizer que o banqueiro fazia? O sujeito tem lá 1.000 em depósito de ouro, né? Isso vai se desenvolver também na Inglaterra, mas em outros países.
De repente ele olha para aquilo e fala, não é que ele pega o ouro e empresta o ouro, que muitas pessoas têm essa concepção equivocada, não é isso. Ele percebe que o papel dele, a nota bancária, que é o precursor do nosso papel moeda, ou até mesmo um talão de cheque em branco do banco, circula, como dizem em inglês, é algo as good as gold. Tão bom quanto o dinheiro. Ele é um substituto perfeito do dinheiro. As pessoas o tratam dessa forma. E se chegar uma pessoa me pedindo dinheiro emprestado aqui, em vez de eu emprestar o ouro, Eu vou emprestar o eu papel. só dou o papel. Aí daqui a pouco ele tem 1.000 no cofre, só que ele já emitiu 5.000, 6.000, 7.000, 10.000. Céu é o limite. Existem riscos aí O Rothschild fazia isso, né? Sim, todos os, assim, Todos eles faziam. O Rothschild, a proporção, se não me engano, era 1 para 10. sim, hoje assim, por Hoje é exemplo, quanto? hoje na Grã-Bretanha, foi extinto o depósito compulsório, né? Que o Banco Central exigia obrigatoriamente. Nossa, Na Inglaterra é 1 para 50, que 1 para isso? 60, Então o né? risco de quebra é muito grande, que o Brasil exige por lei É um ainda, né? risco de quebra, assim, porque o risco é numa grande crise, mas se o Banco Central lastreia, se ele promete que ele vai cumprir, não tem risco nenhum. O ponto é, os banqueiros, naquela época existia o risco. Qual era o risco? Se você tá 10 para 1 ali, se alguém tenta sacar dinheiro, ouro, né? Enquanto esse papel está circulando apenas entre correntistas de um banco, tá tudo ok. Porque é só troca de papel. Fulano de tal, ele registra na conta. Fulano de tal transferiu. Se esse papel circular para fora do banco, para outro banco, para um cliente de outro banco, que evidentemente não vai aceitar por longo prazo o papel daquele banco como dinheiro e ele for pedir o resgate em ouro, se ele chega lá, não tem o ouro dele, na mesma hora ele conta para a cidade inteira e você tem a corrida bancária, né? Então, durante séculos antes da estabilização dos bancos centrais, banqueiro e ladrão eram quase sinônimos por causa disso. Você tinha vários lugares, como aconteceu nos Estados Unidos, onde um banco se implementava, ele praticava isso, quebrava, saía correndo com o dinheiro dos outros e demorava um século para as pessoas voltarem a confiar em banqueiro, né? Mas na história que a gente estava contando, olha, isso está se desenvolvendo por todos os lados, os banqueiros estão experimentando com esse sistema. Imagina que coisa incrível você perceber, olha, eu posso, sustentado no sistema jurídico, eu posso emitir moeda do nada e ainda lucrar com isso. Uma das maiores provas do desenvolvimento desse sistema que eu descobri no David Graeber vem da famosa inflação do século XVI, né? Que se você olha, houve uma grande inflação na Europa. Vamos ver, você sabe qual era a causa Então, histórica? você é dado pelo fluxo de ouro da América para lá. Essa é a explicação Essa é a histórica. explicação tradicional. Só que aí que você começa a descobrir que você fala, por que que algo que é falso se perpetuou tanto? Você começa a desconfiar que tem alguém querendo esconder outra coisa, né? Quando algo tão forte é escondido. Talvez, assim, eu confio bastante no Graeber, né? Realmente ele é a minha fonte ali, teria que ir nas fontes primárias, mas o que ele aponta ali é bem sólido, né? Um acadêmico recente, então ele certamente ele está pegando ali o estado da arte, né, da coisa. Ele fala, olha, o problema é o seguinte, a maior parte do ouro e da prata do Novo Mundo não ficou na Europa, não circulou na Europa. No século XVI foi parar na Índia e na China. Porque a China tinha, naquele momento, a China estava num padrão de papel moeda, até pouco tempo. Tinha dado um problema no padrão de papel moeda e o imperador chinês, também nas guerras, lá nas inúmeras guerras chinesas ali, resolveu voltar para o padrão prata. Resultado: a demanda de prata chinesa absorveu a prata que vinha do Novo Mundo da Europa. A Europa vendeu para a China em Isso troca é verdade. A prata da Nova Espanha, que é o atual México, circulava na China. Era a moeda corrente deles. da China, Porque exatamente. via a ligação era hoje o México com Filipinas, Isso, que pertencia à Espanha, e a Filipinas fazia comércio intenso com a China. perfeito. E ali a China, então, absorvia prata. Isso é E alguns dos bens é mais claro. desejados do mundo, né, bens de luxo principalmente, né, de elite, vinham da China e da Índia, né? A China tinha produção de seda, porcelana, né? Então eram coisas de altíssimo valor. Então a Europa dava o quê? Prata e ouro para a China e para a Índia e recebia de volta produtos.
Se eu não me engano, o Greber cita algo entre 80% e 90% da prata do Novo Mundo circulou Nossa, é naquela um região. dado impressionante. É. E Impressionante. na Índia, se eu não me engano, 70% 80% do ouro do Novo Mundo foi para a Índia, para templo religioso. Porque o indiano ainda tinha essa tradição de fazer os templos religiosos. Não sei se teve um revival religioso ou uma nova dinastia lá, mas eles estavam num período de grande construção de templos religiosos com ouro. Então, se esse dinheiro não ficou circulando dentro da Europa, como é que ele pôde ter causado um aumento geral do nível de preços? Né? Então, o próprio Greber fala, olha, tudo indica que esse aumento geral do nível de preços do século XVI corresponde ao sistema bancário moderno. Né? Foi o começo dele, né? Foi quando os bancos começaram a criar essa montanha de papel e geraram uma inflação. Né? Mas para a gente, o mais importante aqui é como esses sefarditas, né, saltaram da Holanda para a Inglaterra. Porque, como eu falei, olha, a Holanda ainda era uma posição relativamente frágil no continente, cercado pelo catolicismo. A Inglaterra tinha se separado da igreja com Henrique E é uma VIII, ilha, né? e é uma ilha, né? Muito É mais uma fácil. ilha. Basta você montar uma boa E armada outra para coisa, impedir né? invasão. O sistema financeiro inglês, perto da Espanha, perto da Itália, da França, ele inexistia, né? Ele era incipiente, né? Esse é o outro contexto que as pessoas têm de entender. A Inglaterra, nesse momento, ela é o lugar mais atrasado da Europa, né? Ela não é, ela teve uma prosperidade ali medieval, mas em termos culturais, Não, bem mais fraco que o resto. não se Não dá pra você compara, né? É uma comparar. loucura você querer comparar o nível de riqueza, Não, né, não de dá. A Inglaterra cultural. era fim Exatamente, era de... a biboca, né? Como a gente fala lá em Goiás, Era né? quebrada A da hora. quebrada. Em Goiás a gente fala, né? Só que tinha essa vantagem, né? Que era uma terra virgem, né? Especialmente da questão financeira. Porque a expulsão que aconteceu lá, que eu descobri que um dos grandes defensores da expulsão dos usurários judeus da Inglaterra foi o Duns Scoto, né? Nessa Ah, foi o declaração. Dom Scott? Eu não verifiquei totalmente, mas eu vi que alguns autores que citaram essa relação está muito associada à Magna Carta, né? A Carta de Liberdades do Povo Inglês, que foi muito defendida pelo arcebispo Stephen Langton, né? Que foi um militante da causa contra a usura. Então, também um dos motivos da Carta Magna foi você libertar o povo inglês do endividamento e da usura. Então, isso levou o quê? Que durante séculos, esse tipo de especulação financeira gerada pela usura ficou longe da Inglaterra. Né? Então, assim, por mais que ela nunca foi o centro da civilização católica, houve uma prosperidade dos camponeses ali, né? E estava virgem em relação ao sistema financeiro, né? Como que houve essa transição? Henrique VIII começa as lutas pela sucessão do trono inglês, que vamos dizer claramente quais eram as forças em jogo ali, né? A elite Whig, ou a gente pode chamar de elite liberal, que incluía, por exemplo, a família, já naquela época, a família do Winston Churchill, né? A família Churchill, por exemplo. Tem uma família muito importante, Cavendish, né? Você tem várias famílias assim que Que são era pirata, né? Família que virou pirata. famílias que são até hoje tradicionalíssimas da Inglaterra. Essas famílias, com a Revolução de Henrique VIII, elas ficaram ricas como? Roubando as terras da igreja e as terras comuns, né, que eram usadas para proteger os camponeses e administradas pela igreja também. Eles não tinham o menor interesse que a Inglaterra voltasse ao catolicismo, né, e a igreja pudesse cobrar aquilo que foi roubado, né? Então, esse era, digamos assim, o fator interno, né? O fator externo eram aqueles sefarditas que estavam ali na Holanda, que já estavam de olho a um retorno para a Inglaterra e para o desenvolvimento do sistema inglês há muito tempo. Quando é que essas duas forças convergiram? Né? Na famosa Revolução Gloriosa de 1688, na Inglaterra. Jaime II assume o trono na Inglaterra, por ser católico, ele gera uma especulação muito forte de que a Inglaterra retornaria ao catolicismo. Lá em Amsterdã, Francisco Lopes Suasso, que claramente não era holandês, né, era um desses sefarditas, ele chega para o Guilherme de Orange, né, que tinha ali uma,
digamos assim, né, um claim, né, um direito residual ali ao ao trono trono, inglês, exatamente. e basicamente falou, olha, você invade a Inglaterra com tropas estrangeiras, eu te banco. O Guilherme de Orange deve ter se perguntado, mas o que que você ganha com isso, né? A resposta viria em 1694, né, que foi o Banco da Inglaterra, E né? de fato, no tempo do Cromwell, houve uma forte migração de judeus para a Inglaterra, né? Sim, claro, no Forte. tempo do E Cromwell. combinada com uma forte perseguição aos católicos, né? Sim, sim, sim. Tudo o desenvolvimento do É, protestantismo inglês é muito relacionado a isso. Inclusive, na época, aparece na Inglaterra a tese de que os ingleses eram a 13ª tribo de chegou Israel, até né? essa lenda Teve mesmo. os É, israelitas britânicos, isso. né? Isso foi assim, foi um rabino, Menassé ben Israel. Eu posso estar falando errado assim, mas Eu não lembro foi um quem foi. rabino. Inclusive ele teve muitas conversas com o padre Antônio Vieira na época, né? Os dois foram próximos, né? Acho que é Menassé ben Israel, né? Ele ajudou a espalhar essa febre na É. Inglaterra, né? Que eles achavam que eles eram E tinha israelitas, ramos né? do protestante totalmente judaizantes que Totalmente, trocaram o totalmente, domingo para o sábado. totalmente, totalmente. Queriam abolir os tribunais e voltar aos tribunais do Antigo Testamento. Tanto que assim, o jurista lá que fez o decreto lá de acusação contra o Carlos I, né, foi Isaacs Dole. Esqueci, mas ele era um judeu de origem que estava lá na Holanda, né? Então houve nessa época, né, quer dizer, esse casamento assim dos anglo-saxões, né, com esse poderio sefardita que tinha, foi muito nítido. Né, isso aí é inegável na história. E aí está a raiz do Banco da Inglaterra, né? E são coisas, por exemplo, tem um historiador recente, se não me engano, o Jonathan Israel, né, que tem um livro muito bom sobre essa questão da Revolução Gloriosa, que ele fala, olha, basicamente o que aconteceu na Inglaterra naquele período foi o seguinte, vou dar um exemplo nosso aqui do Brasil, né? Seria como se a Argentina tivesse invadido o Brasil com tropas da América Latina inteira e o Brasil passasse a comemorar essa invasão como o começo da liberdade brasileira. É uma coisa totalmente sem noção, né? É uma coisa completamente louca, mas assim, de fato, por que que é comemorado dessa forma? Porque se associa à Revolução Gloriosa, a, foi encerrada as crises de sucessão de Henrique VIII, ficou claro que a partir daquele momento a Inglaterra seria um país protestante e mais do que isso, ela seria a base de operação do capitalismo financeiro E mais, o moderno. rei ia perder a força e o parlamento ganhava. E o parlamento totalmente influenciado Não, vamos dizer pelo assim, grande capital. a monarquia inglesa é um bibelô do sistema financeiro, né? Representado até hoje pelo fato da City de Londres, É isso, isso é né? muito curioso. Né? A City de Londres é curiosíssima, Né? então comenta aí um pouco. Que é Eu vou ter que ver um negócio aqui, tá, mas fica à ótimo, vontade. que é o distrito financeiro de Londres, né, gente? Que desde aquela época ele é basicamente uma unidade soberana independente, né, do resto da Inglaterra. Até hoje, a rainha da Inglaterra tem de pedir permissão para poder entrar naquele território, né? O que denota exatamente essa supremacia do poderio financeiro, né, dos bancos modernos, né, da prática de usura moderna dentro do sistema inglês. Né? E a maior fruto, né, disso aí foi exatamente o Banco da Inglaterra, 1694, né? Talvez a gente viu qual foi o pagamento, né, do Francisco Lopes Suaço. Né? Hoje a gente sabe, a gente tem acesso histórico à lista dos primeiros acionistas do Banco da Inglaterra. A gente sabe que são esses sefarditas, depois alguns askenazi vão se juntar a eles e alguns anglo-saxões também, mas essa é a conjunção fundadora do Banco da Inglaterra, né? Isso é muito importante a gente ressaltar que até o século XX, né, e isso só depois de uma pressão do governo trabalhista, mas eu acho que foi coisa para literalmente para inglês ver, né? Só no século XX o Banco da Inglaterra se torna um banco público. Ele é um banco central, mas desde o princípio ele é um banco privado, de acionistas privados. Como é que começa esse Banco da Inglaterra?
ele chega para o rei da Inglaterra, que a coroa inglesa há muito tempo enfrentava problemas crônicos de financiamento, né? Então, é o problema que eles já tinham enfrentado com os Médici, que os levou, por exemplo, a financiar a pirataria de um Francis Drake, né? Que ali a boa parte da dívida inglesa anterior tinha sido paga com o quê? Com um assalto aos galeões espanhóis, né? Então, que se diga, né? Se Henrique VIII, né, e Cromwell começam a revolução ali, né, saqueando uma das regiões que tinha mais monastérios do mundo, que era a Inglaterra, continua saqueando, né, as potências católicas por meio de piratas, né? Só para ter uma ideia, a Inglaterra de longe foi a que mais se utilizou de corsários, que é pirata Uhum. contratado, né? Chamada cartas de marca. Se não me engano, o número foi 4.000 em um curto período de Pirata. tempo de piratas contratados. Não, foi uma Uma coisa coisa assim, e o absurda. segundo colocado, o número é muito menor. A Inglaterra Uhum. foi disparada a rainha da pirataria. Sim, sim, sim. Os piratas desse período, né? Existiam tanto os piratas ingleses quanto a partir do Império Otomano, possivelmente por fontes muito parecidas, né? Houve também um influxo de pirataria monstruosa vindo do Império Otomano, que antes não tinha nenhuma preocupação com ter uma frota armada, né? Então aqueles piratas que ficaram circulando ali no Mediterrâneo, né? Acho que eles usavam. Mediterrâneo. é, Depois eles se fizeram uma base forte em Argel, que só foi, na realidade, dissolvida quando isso, a França conquistou a Argélia. isso. Eles tinham uma atividade intensa de pirataria no Então, isso é Mediterrâneo. uma coisa esquecida, mas esse poderio, né, que está se erguendo do sistema financeiro, protestante também, nesse período, uma das primeiras jogadas deles contra o continente, né, contra a paz continental, contra a ordem católica, foi a pirataria, né? Pirataria. Foi realmente o roubo, né? É isso que a gente está assistindo. E tipo, a gente pode dizer que, né, o Banco da Inglaterra, Era tão na cara, só um parênteses, era é, tão a cara de pau dessa pirataria aham, que a contabilidade da Companhia das Índias Ocidentais holandesa, mas que também praticava pirataria, aham, constava lá item, tão uhum. tal, tantos navios espanhóis afundados, renda tal. Na contabilidade eles oficializaram Sim, a sim, sim, pirataria, sim. Quer na dizer, cara dura, ou seja, foi uma quebra daquelas relações normalmente pacíficas, embora claro. acontecessem guerra. Você imagina, fora de uma situação de guerra, uma potência outrora católica europeia saqueando a outra, não que isso não tivesse acontecido no passado, né? Mas eram atitudes extemporâneas Claro, de atitudes reis e pontuais. soberanos que eram. Chegou na contabilidade da empresa, Mas de é repente demais. se tornou algo Institucional. institucionalizado, né? O Banco da Inglaterra ele começa com a seguinte proposta do rei: ó, a gente vai te dar aqui 1,2 milhões de libras em ouro para você quitar suas dívidas, né? Por outro lado, você vai dar para a gente o direito de emitir moeda, né? Eles começaram ali, se eu não me engano, o valor inicial do Banco da Inglaterra foi exatamente isso. Eles deram 1,2 milhões de libras e receberam o direito de emitir 1,2 milhões em dinheiro. O que quer dizer isso? Eles o mesmo tanto de dinheiro que eles deram emprestado para o rei em ouro, eles puderam criar em papel, né? E eles vão criar o sistema de papel moeda da Inglaterra. Um século depois disso, a dívida da coroa inglesa com o Banco da Inglaterra já era de 100 milhões de libras, Impagável, né? né? Quem pagava é porque, como dizia o finado Delfim Neto, dívida não é feita para ser paga, Esse né? evento para ser administrada. Ela é feita para ser rolada, porque tem um É. problema nesse sistema, Marcelo, que é o seguinte: o banqueiro ele descobriu como é que ele cria moeda a partir de dívida. Você, do lado do ativo dele, ele registra o seu contrato de dívida como um ativo. Do lado do passivo, tem uma conta chamada depósito, mas a gente tem que tomar cuidado. Depósito para a gente é você colocar ouro num lugar. O que o banco chama de depósito, a maior parte, na verdade, é moeda do banco. É um registro que o banco faz que ele está emitindo moeda para você gastar. Ninguém depositou nada ali. Qual que é o problema? Tem uma questão matemática, aritmética ali que revela a verdadeira natureza desse sistema e do que o Delfim Neto está dizendo, que é assim. Bem, o banco
ele emite o principal dos empréstimos, concorda? A terminologia que a gente usa, né? Num contrato financeiro, você tem o principal mais os juros, né? Então, se você toma 1 milhão emprestado do banco, ele emite 1 milhão, mas ele te cobra 1,1 milhão, 1,2 milhão. Isso não se encaixa, porque assim, se o banco tá cobrando juros, se o resto da economia existe cobrança de juros, deveria ser um cálculo simples, a gente perceber que não vai existir moeda suficiente circulando no mercado para pagar a dívida. Então você vai ter que ter execução de dívida. Como é que esse sistema resolveu essa incongruência? Criando mais dívida, né? A única forma desse sistema ser sustentável é que ele tem que criar cada vez mais dívida. A única forma de uma rodada anterior de dívidas ser paga Quitada é com uma nova é dívida. com uma rodada de endividamento ainda maior. Até hoje, os empresários intuitivamente reconhecem essa verdade. Se qualquer empresário que está atuante no mercado, a não ser assim, aquele diamante que consegue operar sem crédito bancário, né, que é uma coisa quase impossível no mundo moderno, né? Ele vai saber do seguinte, olha, qual que é o sinal de prosperidade nessa economia financiarizada e dominada por bancos emissores de moeda? É que as pessoas estão se endividando. É líquido e certo. Quando está todo mundo querendo se endividar mais, a economia vai ter prosperidade. Se você chega na praça e você descobre que as pessoas, longe de tomarem mais dívida, elas estão querendo quitar a dívida, você pode saber que vai ter um crash econômico. Por quê? Porque não só os bancos eles têm o poder de criar moeda, como eles têm o poder de destruir moeda. Nesse sistema, quando você toma dívida, eles criam moeda. Quando você paga a dívida, a moeda some de circulação. Esse é na verdade, você só entende o poder que os banqueiros adquiriram no começo da modernidade, o que significa ciclos financeiros. E esse, só um parênteses, uma casuística aí faz uns anos, né, bons anos, casuística desse vício do sistema financeiro por dívida, e mesmo de pessoa física, né? Sim, sim. Uma vez, né, eu trabalhei como advogado e tal, aí uma pessoa foi contratar para ver se ela conseguia financiar um carro, ela era bem de vida, tinha muito dinheiro na época, falou assim, não vou tirar dinheiro da poupança, eu vou financiar um carro para mim, sei pagar, tô bem de vida. Chegou lá no banco, crédito negado. Desculpa do gerente para ela. É que você não toma empréstimo. Se você tivesse tomado vários empréstimos e quitado eles, aí eu te dava um novo. Como você não tem histórico de endividamento, eu não vou te dar. É a punição por aquele que não se endivida. Sim, curioso, né? Sim, existem de fato o sistema. Ele quer pessoas que gerem mais dívida, porque mais dívida é mais estabilidade, mais expansão do sistema. Você lembra o que eu estava falando? Você estava falando justamente isso, que o sistema só consegue quitar uma dívida anterior com uma dívida nova. E assim como o sistema financeiro fortalece moeda, também pode roubar uma moeda. Sim, exatamente. O que é o ponto? O maior poder do sistema financeiro que vem, a usura exponencializa isso, né? Porque a usura que institui essa dinâmica de que, olha, se ele cobra mais do que ele emite, tem que ser exponencial, tem que continuar crescendo. Peraí, me veio um branco. Assim, mas o poder central é você criar e destruir moeda. Porque isso, na verdade, é o poder. Onde esse sistema bancário emite moeda, o que acontece com a economia? Seja num país, seja num determinado setor da economia. A economia se desenvolve. Mas aí não gera inflação? Não, porque assim, a gente tem que levar... Porque se você gera muito empréstimo, a pessoa vai comprando mais carro, mais batata. A palavra correta é pode gerar inflação. Bom. Mas como são os bancos que estão tomando conta do estoque monetário, para existir moeda, a gente tem que contar com isso. Se eles emitirem em excesso, é óbvio que você vai ter um fenômeno de inflação generalizada. Mas não necessariamente. Se existe produção na economia como contrapartida da emissão de moeda, uma coisa tende a se equilibrar a outra. Né? Você vai ter um equilíbrio. Então, quando ele injeta moeda num determinado setor, se amanhã o sistema bancário fala assim, olha, eu só coloco dinheiro em negócio ESG, o que vai acontecer com as empresas que estão no padrão ESG?
elas vão explodir e as empresas que não estão dentro desse padrão vão ficar mirradas, né? E, olha, da mesma forma, você vai lá, emite moeda, desenvolve. Se você cortar o crédito naquele país, naquele setor da economia que você deixou se desenvolver, você concorda comigo que vai ser uma destruição geral. E aí os bancos, eles ganham na alta e na baixa, ganham até mais na baixa, porque a baixa é a hora de você colher os frutos. Você vai sair executando contrato a preço de banana, né, e vai tomar todos os bens reais ali pelos quais aquelas pessoas batalharam e ele vai terminar o quê? Na mão dos banqueiros. Isso aconteceu no Brasil na crise de 1929. 29, Vários 21 também, bancos 21 também. tomaram terra dos proprietários de café, Perfeito. porque o preço despencou, os proprietários de café tinham financiado no banco, Isso. quebraram, o banco falou assim, agora a fazenda é minha. E você sabe qual que foi o motivo disso? Porque antes de 29 no Brasil, Teve a 21 você também. teve uma grande crise do café em 1921, né? Então, as pessoas, até a primeira crise antes de 29, causada principalmente pelo Federal Reserve, né? Foi a crise das commodities internacionais. Aí, quando implodiu, né, a bolha das commodities internacionais, que afetou fortemente o Brasil, os bancos americanos se voltaram para fazer uma bolha dentro dos Estados Unidos de especulação imobiliária e na bolsa de valores. Mas o que tinha acontecido antes? A criação do Federal Reserve em 1913 Isso. e, em segundo lugar, um esquema que foi praticamente uma amizade entre o Montagu Norman, que, se eu não me engano, era o presidente do Banco da Inglaterra naquela época. Eu esqueci o nome do presidente do Fed naquela época, mas eles eram amigos, né? E basicamente houve um conciliábulo ali do poderio americano com o poderio anglo-saxão para ajudar a Grã-Bretanha a retornar ao câmbio entre a libra esterlina e o dólar que existia antes da guerra. Qual que é o problema, né? A Inglaterra ainda era a grande potência mundial, era o centro do sistema financeiro mundial. Ela tinha inflacionado muito durante a guerra e tinha desenvolvido um movimento socialista forte. Para você desinflacionar, a primeira coisa que você tem que desinflacionar são os salários, né? O grosso da moeda de uma economia vai para a massa salarial. Então é óbvio, se você quer. E como o movimento socialista tinha se tornado muito forte, os sindicatos também, a Inglaterra não tinha condições políticas de fazer essa desinflação, né, dentro dessa recessão Por da causa da massa pressão dos salarial. sindicatos. Aí meio que o presidente do Fed falou, deixa que eu faço. Como é que você faz isso? Aí os Estados Unidos vão inflacionar mais do que a Grã-Bretanha. Foi Então, o período dos loucos anos 20. exatamente, Roaring Twenties, né? Foi exatamente esse estímulo monetário do Fed que gerou, propagado pelos bancos, né? Que gerou essa loucura especulativa dos anos 20, por exemplo. Você teve ali, se eu não me engano, no final, ali perto de 29, você tinha terrenos na Flórida, que naquela época era um pântano, literalmente, que o caboclo, para valer a pena, ele comprar aquele terreno com financiamento, ele teria que construir um prédio de 200 andares e deixar ele reservado. Quer dizer, você vai ter que fechar escritórios pequenos ali por 50 anos. Então foi uma loucura especulativa sem fim. Você entende? Um outro ponto muito importante, né? Quer ver aqui a sequência aí? Não, eu queria lembrar aqui de um ponto aqui, esse assunto, você vai multiplicando as coisas. É que tem muita ramificação, né? A gente vê o efeito terrível, né? E com esse exemplo, né, do que aconteceu, a bolha dos anos 20, né, a grande bolha financeira americana que se espalhou para o resto do mundo, a gente vê o que é o efeito destrutivo da expansão do crédito bancário e da contração dele. Por volta de 1927, o Federal Reserve, percebendo que estava criando uma bolha, né, ele começou a tirar reservas, base monetária do sistema e contrair o crédito disponível para especulação imobiliária e na Bolsa de Valores. Esse estímulo que começou em 29 terminou com o colapso, né,
da Bolsa de Valores em 29, como, né, nesse momento não houve uma tentativa de se injetar moeda sem dívida na economia para evitar um colapso total do sistema de pagamentos, o que começou a acontecer ali dentro dos Estados Unidos? Cada dívida que era aniquilada, cada calote, cada dívida que não era renovada, tornou as dívidas que já estavam em circulação mais caras, né? Então, nesse período, você vê que há uma deflação, né? O dólar se valoriza, inclusive nesse período. Então, as dívidas ficam mais caras. E foi um período ali terrível de execuções, né? Dos particulares pelo sistema bancário, né? Aquela história terrível que a gente vê ali de pessoas se jogando de prédios, né? A grande depressão, de fato, começa em 31, 32 e se arrasta basicamente até o começo da Segunda Guerra Mundial e o seu final também, né? Então, só no que sucede depois da guerra, né, é que a gente vê uma recuperação americana dessa crise que tinha sido provocada pelo sistema financeiro, né? Se a gente, então, mas agora retomando, né, a nossa linha do tempo histórica, né? Então, o Banco da Inglaterra, ele cria uma base sólida para o domínio financeiro inglês sobre o mundo. Também, de certo modo, para a escravização do povo inglês, né? Que eu acho que aí é aquela dinâmica que é interessante no Marx, né? A gente voltar àquele ponto que a gente vinha falando, né? As crises da qual o Marx estava falando eram as crises de dívida provocadas pelo Banco da Inglaterra, não é isso? Mas o Marx pegou e falou: não, não é um problema da usura, não é um problema da criação de moeda pelos banqueiros, o problema é a relação entre patrão e empregado. No que nós percebemos, né, eu também já vi suas aulas lá sobre a cabala, né, e o gnosticismo, né, Marcelo? A gente percebe ali claramente que o Marx injetou o seu gnosticismo na sua doutrina econômica sociológica. Como que ele fez isso? A relação de usura, né, quando o empréstimo de dinheiro, quando ele é indevido, ele é de fato uma injustiça, um pecado que clama aos céus, um fenômeno exploratório e injusto desde o princípio. Porém, a relação de patrão e empregado, de servo e senhor, é uma relação natural da sociedade Sim, humana, verdade. Uma coisa não tem a ver com a outra. né? Pode existir exploração Pode, numa mas relação de patrão? Claro que claro sim, que claro que pode. pode Mas não é, existir. você não pode generalizar. Todo patrão está explorando o empregado. Exatamente, porque muito pelo contrário, o fato de que existam pais por herança, por maior inteligência, existam pessoas que são líderes, né? E que certas pessoas vão se submeter a esse comando como uma forma de sobrevivência, isso é a coisa mais básica da sociedade humana. Não existiu nenhuma sociedade humana que sobreviveu sem hierarquia, sem relação de servo e senhor, sem relação posteriormente de patrão e empregado. Tudo bem, pode existir exploração, a gente tem que procurar tornar isso o mais justo e humano possível. Só que o Marx diz que ele inverteu a coisa, né? Ele colocou a mais-valia no lugar da usura, né? Então ele trocou um pecado, né, inclusive dentro de toda a tradição católica, pela própria estrutura da natureza como Deus a tinha criado, né? A gente observa, né, até no povo de Israel, Deus governava Israel, mas Deus instituía juízes, né, e líderes sobre o povo de Israel, né? Então a gente percebe que o Marx basicamente, partindo de um problema econômico genuíno que era a usura, ele aponta o dedo para quem? Para Deus, né? Então ele fala: olha, a realidade está torta, a estrutura da realidade está torta e por isso que a gente precisa de uma transformação metastática, né? Como falava o Eric Wegener, para que essa realidade seja transformada. Mas, na verdade, qual que é a realidade? A gente espera que o empresário vai explorar mais o trabalhador se ele estiver sendo pressionado pelo banqueiro? É óbvio que sim, né? E muitas vezes, né, esse é um outro drama, embora se fale tanto no marxismo da exploração do trabalhador pelo empresário, se a gente entende bem esse sistema da usura, a gente percebe que muitas vezes quem é mais explorado nesse sistema? O empresário.
Porque é o sujeito, o assalariado muitas vezes, ele tem ali uma segurança, né, do que ele vai receber. O empresário é o sujeito que meio que ele toma o tiro em nome de todo mundo. Ele é o sujeito que toma as dívidas para gerar crescimento econômico. É o sujeito que às vezes ele não consegue dormir um dia, né, tranquilo em casa. Isso pode gerar uma pressão no empresariado que muitas vezes leve a relações iníquas com os trabalhadores, sem dúvida nenhuma, né? Mas se você tira o foco do banqueiro e coloca o foco no empresário, você meio que está lançando uma cortina de fumaça. Isso me fez lembrar um caso interessante, né? A história das corporações de ofício, né, que dominaram a Idade Média e tal, Perfeito. elas foram extintas na época da Revolução Francesa. Perfeito. Da Revolução Industrial Inglesa, depois na Revolução Francesa, depois Sim. século XIX, e todos os países do mundo acabaram abolindo. Agora, né, teve uma fase de transição muito interessante que vai em encontro de tudo que você falou. Porque o mestre da corporação de ofício, os mestres, eles tinham o próprio capital para fazer investimento, Perfeito. tinham as próprias ferramentas para se modelar, eles tinham os contatos comerciais, Perfeito. eles sabiam onde colocar as mercadorias dele. Ao longo da Idade Moderna, depois do século XVI até o século XVIII, começaram a entrar intermediários, principalmente o capitalista. Que é o banqueiro. Que é o banqueiro. Então o capitalista chegou, lógico que eu estou caricaturando, né? Chegou por os mestres de oficina e falou assim: olha, eu financio sua produção, eu conheço lá para quem você vai entregar as mercadorias. Começaram a financiar e escravizar os mestres de ofício. No final, as corporações já estavam mortas, só faltava uma lei falar, agora não tem mais. Por quê? Porque, na realidade, os mestres se tornaram funcionários de elite dos capitalistas. Que é o que a maior parte dos empresários hoje são, né? Embora a gente não... Às vezes existe um orgulho ali que não deixa a pessoa perceber isso, mas todo empresário hoje... Tá. Sim. Tem 20... nós marcamos até às 5, não é? Ah, é? Tá. Quanto tempo eu tenho que terminar? Quanto tempo? Dá 10 para 5 a gente bom, termina. Vamos beleza, encerrar, tá bom. Vamos encerrar. O que eu estava falando mesmo? Então, os empresários atuais eles dependem dos financiadores. Sim, hoje é raro o empresário que tem independência genuína como tinha um mestre de ofício nas guildas medievais. Se ele for sincero e olhar para a sua situação, ele vê que ele morre de trabalhar e muitas vezes quem colhe o maior fruto é o banqueiro, né? Sobre isso eu gosto. Certa vez feita, eu vi 2 entrevistas do Antônio Hermílio de Moraes aqui no Brasil, né? Uma, se eu não me engano, na década de 80, que o Antônio Hermílio de Moraes ele falou o seguinte... Chegou a ser o mais rico do Brasil. Sim, mas ele falou o seguinte: se eu não acreditasse no Brasil, eu abria um banco. Aí, na década de 90, os filhos dele abriram um banco. O Banco Votorantim. E aí o Antônio Hermílio de Moraes deu outra entrevista falando assim: olha, tem hora que eu não acredito, porque ocupam um andar das empresas e lucra mais já do que todas as indústrias que eu levei 60, 70 anos para construir. Entende? Essa questão, isso é importante demais quando a gente estuda a história disso. O Werner Sombart, normalmente, ele é o autor a ser lido sobre essa transição do sistema corporativo das guildas para o sistema liberal individualista. Tem muito mais profundidade do que a gente imagina. As pessoas tendem a colocar esse problema sob a ótica do Estado e do indivíduo. É completamente mais profundo que era um sistema ao mesmo tempo anti-individualista, mas também anti-estatista. É isso que a pessoa não consegue entender. Era um sistema, de fato, comunitário, profundamente enraizados nas tradições da igreja. As corporações de ofício, elas exigiam, né? Inclusive, existia uma tradição que o rapaz entrava na corporação de ofício com 12 anos, tinha que manter a castidade. Com 30 anos, ele se tornava um mestre, se tudo tiver dado certo, e aí ele podia se casar. Isso aí tem a ver com uma coisa que eu descobri que também é interessantíssima, né? As pessoas falam sobre essa coisa de casar cedo, mas na Idade Média, a orientação da igreja mais tradicional dos moralistas era assim: a mulher e os nobres
geralmente casam com 17, 18 anos, quem já tem patrimônio, ou a mulher que vai depender do marido. Mas o homem comum que tinha que adquirir uma profissão, o normal era assim, olha, é 30 anos. Você vê a 28, sabedoria, né? 20. Porque se não tem recurso financeiro, não Sim. tem um ofício, como é que ele vai sustentar a E família? você via a sabedoria de se desenvolver um empresariado lastreado em famílias, que tinha que Lançado em desenvolver valores valores morais. morais, Toda ou corporação de ofício tinha um padroeiro. perfeito. E depois, basicamente, o que que se torna um empresário? É o escolhido do banqueiro. Com o poder de criar moeda do nada, o banqueiro basicamente ele pode fazer o seguinte: olha, eu pego 10 malucos aí, se um, dois der certo, eu lucro com eles, o resto eu executo os bens que eles adquiriram, é tudo meu mesmo, eu vou lá, liquido e tá tudo certo, né? Então, essa situação, ela tem a ver com o que a gente pode chamar de desconstrução da sociedade católica, né? A grande engenharia social que o sistema financeiro vai fazer com essa alavanca de criação de moeda mais usura é usar isso como uma alavanca para, de forma invisível, você desconstruir toda aquela sociedade complexa, orgânica que a igreja tinha e a monarquia católica tinha trabalhado para desenvolver. Eu gosto muito do símbolo, né, que para mim é exato, até pela inspiração, lá no Senhor dos Anéis, né, o Um Anel, né? Não sei se você já observou que o Um Anel ele é inspirado Eu não acompanho. ele é inspirado na ópera do Wagner, né? O Anel Andel no de dos, Nibelungos, né? dos Nibelungos, né? Que na ópera do Wagner tem a ver com o problema da usura, né, e do ouro, né? Então, de certo modo, o símbolo, como ele aparece ali no Senhor dos Anéis, né? Como é que o Tolkien coloca isso no Senhor dos Anéis, né? Um anel para controlar a todos, né? Que é criado pelo Senhor do Mal. E aí você tinha os reis dos homens, 9 reis. Você deu anéis menores que eles achavam que eles ficavam poderosos, mas na verdade um anel controlava tudo isso de forma invisível. Essa metáfora ela é praticamente o resumo da história da destruição das monarquias católicas, porque esses banqueiros se aproximaram das monarquias católicas aparentemente vendendo facilidades, mas até pelo medo que eles tinham de uma restauração da moral católica no nível econômico, né, que sempre foi muito importante, eles foram preparando o quê? A completa destruição da monarquia católica, né? A partir do momento, por exemplo, que você teve o Banco da Inglaterra em 1694, qual é o outro grande lance da Inglaterra Imperial? A grande loja maçônica em 1717. Qual que é a grande missão da grande loja maçônica? É, primeiro, suprimir os jesuítas, que eles conseguem com o Marquês Consegue de dali uns. Pombal, que era, os jesuítas naquele momento eram, digamos assim, os espiões e o exército do Papa para lutar contra Era a esse muralha da imperial. cristandade. Era, A não, muralha da e cristandade. eles sabiam o que estava se desenvolvendo do outro lado, eles sabiam o que estava atacando a cristandade. Então, por isso que foi tão importante você suprimir os jesuítas. E qual era o outro alvo? A maior monarquia católica daquele tempo, consagrada desde o princípio a Nosso Senhor Jesus Cristo, que era a monarquia francesa. Né? Então, não tem como você estudar a história da Revolução Francesa e não cair, né, numa coisa que até hoje ninguém gosta de falar, mas que, ó, quem começou a Revolução Francesa? A maçonaria inglesa, né? Voltaire era basicamente um empregadinho da maçonaria francesa, né? Eles começam o processo da Revolução Francesa com qual objetivo? Transformar a França numa monarquia constitucional de modelo inglês. No meio da história entraram os famosos Iluminados da Baviera, né, que correspondem naquela época ao movimento comunista e à maçonaria alemã, e eles levam a Revolução Francesa para um lado que de fato os ingleses não queriam. Isso de fato é verdadeiro, mas se você acreditar naquela historinha da Revolução Francesa, que o povo se ergueu, Não, é que tudo mentira, isso da é noite pro, conversa mole. que, assim, você acreditar que realmente a derrubada de uma das monarquias católicas de um dos países mais ricos do mundo
foi feita por um bando de advogadozinho de província, né? Sem capital estrangeiro, sem um apoio monumental de fora, é loucura. Loucura. Bom, Murilo, muito obrigado aí pela. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu sei que daria. Você tem material, melhor dizendo, para outro podcast do igual. Quem sabe a gente combina aí numa outra oportunidade, ou mesmo numa conversa online, para a gente continuar, porque faltou falar do Rothschild, faltou falar desses novos Mas eu acho capitalistas modernos. Acho que a gente fechou muito bem, assim, para um primeiro momento. A gente conseguiu falar de coisas que às vezes profundas, né? Não, sim, tá excelente. Bom, eu agradeço então a todos que agradeço. Não, esse aqui não está sendo ao vivo, então eu estou com um jargão como se ele fosse ao vivo. Obrigado então, Murilo. Isso, valeu.